Qual que é a maior dificuldade que a galera encontra, no seu ver, para usar a oratória no dia a dia? Conta pra gente. Na verdade, não é a dificuldade. A questão é muito mais de você encontrar as oportunidades certas para usar. Tá bom. Porque o que você aprende são as técnicas. Então, imagina que você vai ter um arsenal Tá bom. de técnicas para serem utilizadas. Mas você vai usar nos momentos certos. Porque o grande poder da oratória não é você saber de tudo, mas sim saber usar no momento certo. Seja um gatilho, seja uma técnica de rapport, seja uma técnica de storytelling. Porque a oratória, a dificuldade é você saber usar o timing certo. Eu não vou aqui responder uma pergunta utilizando uma técnica inadequada. Então, essa que é a grande dificuldade e a sacada de eu saber. Tem um exemplo prático, quero ver se faz sentido o que eu vou falar para você. Eu, quando vou falar do seguro de vida, tem momentos que eu dou uma entonação muito maior, uma ênfase muito maior da maneira que eu falo, e tem vezes que eu falo de uma forma mais aveludada, quando a gente fala de uma coisa mais sensível. Isso, por exemplo, é uma técnica. Exatamente. Show. E é uma das técnicas mais poderosas da comunicação, que é o nosso tom de voz. Que dentro da nossa comunicação, ela representa 38% da nossa comunicação. Então, se você sabe modular a sua voz, com a voz da autoridade, a voz de posicionamento, a voz professoral, que você está ensinando, a voz de bronze, que eles chamam, que é uma voz dramática, e essa voz aveludada, que são para os momentos adequados. Cara, muito legal esse assunto. Eu, quando eu fazia show, cara, você assistiu alguns? Muitos. Eu tinha muito essa percepção da linguagem corporal. Porque a linguagem corporal me salvava nos shows, porque eu percebia o cara que tava de braço cruzado. Era o cara que eu não ia interagir, porque eu sabia que eu ia ter problema. Quando você tá conversando com uma pessoa, a maneira que ela coloca a mão no bolso, que ela cruza a perna, que ela deixa o pé pra fora, simbolizando que ela quer ir embora. Ou às vezes o cara fala de uma maneira e cruza, você cruza fazendo um rapport com ele. Isso também é uma técnica, né? Às vezes você não só pensar na parte que você vai falar, mas o cuidado com a linguagem corporal, né? Exatamente. Porque a linguagem corporal e a comunicação não verbal, ela representa mais de 55% da nossa comunicação. Top, mano. Não é à toa que aquela pessoa com caras e bocas, a expressão facial diz muito da pessoa sem ela precisar abrir a boca. Então, o quanto nós precisamos ter esta inteligência corporal, principalmente se você está fazendo uma apresentação, saiba que a mão no bolso, ou então a forma que você gesticula, principalmente o contato visual. Se você não tem contato visual com as pessoas, você não se conecta com elas. Então, tudo isso é ensinável, é treinável, é aprendido. Top demais! Tá gostando ou não, Nath? Tá gostando? E aí, Carlão? Tá gostando ou não, Carlão? Carlão nem tá jogando FIFA hoje, tá assistindo o episódio, hein, Carlão? Top, cara! Tá acordado. Mano, vamos lá. Galera que chega na Vox, Vila Mariana, qual que é os maiores problemas que vocês ouvem? Tipo, a pessoa fala assim, eu tenho muito vício de linguagem, eu tenho muito medo de falar em público, eu fujo quando o assunto... Qual que é o maior problema que vocês encaram lá da galera que vai? Eu consegui elencar, dentre esses mais de 400 alunos que já passaram pela Vox de Vila Mariana, Perfeito. E mais de 100 mil por toda a rede, eu consegui dividir em 2 grandes grupos. O primeiro deles são das pessoas que buscam ter mais segurança e mais confiança. Então, eu fico com pânico. Meu Deus, eu fujo de oportunidades, eu que monto toda a apresentação, mas na hora de apresentar, eu deixo o meu colega apresentar. Nossa, eu tremo toda, eu não consigo me comunicar. Este é um dos principais, que a pessoa busca realmente segurança, confiança. E um segundo, que é exatamente o contrário. É uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente acelerada, só que ela se perde nos pensamentos, naquele branco. E eu era assim também. Eu acho que eu sou assim, hein? Né? Às Pois vezes você começar a falar e dar volta e dar... Às vezes eu ouço áudio de pessoa que ela fala em 3 minutos uma coisa que ela falaria em 20 segundos. Porque ela vai e volta e vai e volta. Você fala, meu Deus, e vai dando volta no mesmo assunto. Cara, que loucura isso. O grande problema dessas pessoas que são mega aceleradas e comunicativas é se elas estão numa zona de desconforto, exposição, nervosismo. Porque o que acontece? Você acelera a sua velocidade, sua dicção. Você começa a comer palavras
e que as pessoas não te entendem. Quantos feedbacks que eu já escutei e relatos das pessoas falam, olha, as pessoas não me entendem. Cara, que da hora esse assunto. É muito bom. Outra coisa muito louca. Cara, é muito 10. Ó, quer ver? Ó, você que tá aí assistindo, tem duas palavras que você ouve de muitas pessoas, inclusive talvez você fale. Primeiro, você tá conversando. Aí meio que você usa o né? E aí né, e vai juntando os né. Ou tipo assim. Porque a pessoa às vezes... Então, cara, quando a gente conversou a última vez lá na Vox, eu lembro que você falou um negócio muito legal que eu quero que você fale pra galera que tá em casa. Qual que é a dica que você dá nesse caso? Porque eu tô falando assim, eu sei que tipo assim... Qual que é a dica pra eu tirar o tipo assim sem perder o meu raciocínio? Conta pra nós, velho. É muito bom isso. Vamos lá. Vícios de linguagem, elas são bem comuns na nossa língua que todo mundo fala. Até mesmo jornalistas... Você escuta na rádio, pessoas até mesmo que são referências em mercados, têm vício de linguagem. Como funciona para que você retire esses vícios? Porque o vício nada mais é que uma porta que você está fugindo. É uma muleta. Uma muleta, isso aí. O né, normalmente, quem fala né é que tem cargo de gestão, liderança. Porque o né é o não é. Então, a todo momento, ela busca uma afirmação. Então, vai bater com as pessoas. Não é, né. Tipo assim, aquele entre as palavras. Porque as pessoas também têm medo do silêncio. E quando... Né? Top. Né? Caraca, quando você começa a entender... Primeiro, você tem que entender... que você tem este vício. Porque é uma coisa que você tem que passar aqueles estágios do aprendizado. O primeiro deles é o que nós nem sabemos, que é a ignorância, a incompetência inconsciente. Você fala né, fala tipo, fala e você nem percebe. A partir do momento que você assiste uma gravação, recebe um feedback, uma pessoa fala, viu, você sabia que em 30 segundos você falou 20 nés? Surreal. Aí vem o despertar. Aí, a partir daí, você começa a se autopoliciar. Aí começa o processo do aprendizado. A incompetência consciente. Você sabe que não sabe. Você trabalha. Então, as técnicas são focadas em programação neurolinguística, a PNL, que você basicamente vai trocar o né pelo silêncio. Troca o né pela pausa. Simples assim. E vai condicionando. Mas você precisa da repetição. Da prática. Porque aí se torna uma competência consciente em que de vez em quando você ainda solta um né, mas todo momento que você fala, você já mesmo, falei, deixa eu me segurar. E de tanto que você pratica, ela se torna uma competência inconsciente. Já se tornou automático e você retirou o vício de linguagem. Este conceito não só serve para vício de linguagem, mas para qualquer outra técnica, qualquer outra questão da postura. Tem pessoas que gostam de entrelaçar as pernas. Ou então tem muitos movimentos repetitivos. Entendi. A grande questão do vício, não só das palavras, mas também dos movimentos. Se for algo repetitivo, se a todo momento eu estou aqui, colocando a mão na orelha, isso é um vício. Então, como você consegue trabalhar eles? Primeiro identificando, depois trabalhando repetidamente. E, milagrosamente... Animal. Eu tive um convidado que veio aqui e ele falou isso. Ele falou, cara, eu nunca imaginei que eu falava tanto né. Né. E quando ele assistiu o episódio dele, ele começou a se policiar com isso. Porque às vezes é o que você falou, tá no inconsciente, o cara nem percebe. E aí quando ele se dá essa oportunidade de se analisar, ele vê o quanto de vício que ele tem. E que, gente, convenhamos, né? É resolvível esse problema. Não é uma coisa absurda que é difícil de resolver. Você precisa usar técnica, né? Usar técnica. Exatamente. Mas a questão é um grande, como eu posso dizer, uma polêmica que nós temos. Por que da oratória ser presencial e não online? Essa é uma discussão que eu adoro ter com as pessoas. Por quê? Faço uma analogia. Você faria aulas de natação online para aprender a nadar? Pode crer. Porque uma coisa é você aprender a técnica. A técnica é super simples, as pessoas já sabem.
Mas o grande diferencial para que você consiga se transformar é baseado na neurociência. E a neurociência ela funciona de duas formas. Você aprende de duas maneiras. Uma pelo exemplo e outra pela repetição. Então, o exemplo, te ensinam a técnica e tem uma pessoa te mostrando quais são os caminhos. Só que você precisa praticar. É repetição, repetição, repetição. E o nosso treinamento, ele é baseado na neurociência atrelado à alta performance. Por que da alta performance, Celo? Porque a todo momento que você está fazendo as repetições, nós temos nossos especialistas que falam, opa, ajusta um pouquinho, ajusta a postura, ajusta o vício, ajusta o contato visual, ajusta. Treina, ajusta, treina, ajusta. Não é à toa que nós nos transformamos genuinamente por causa desse simples conceito, neurociência. Cara, animal. Eu vi um vídeo seu no seu Instagram. Fala pra galera seu Instagram, pra galera te seguir lá. Winston.Kakin. Winston.Kakin. Depois a gente vai escrever lá e coloca na tela pra eles, Nath. Depois a gente coloca, tá? Eu vi um vídeo muito legal que você dá 3 dicas pro vendedor de alta performance. Eu quero muito que você compartilhe com a galera que tá assistindo, Winston. Quais são essas dicas que você daria, cara? Conta pra nós. Das 3 dicas que eu passei, a primeira delas é a questão da resiliência, que todo mundo fala que você precisa ser resiliente. Mas o que é ser resiliente? É de você estar preparado a receber uma pancada de nãos e mesmo assim continuar tentando. Porque o vendedor de alta performance é aquele que sabe que quanto mais nãos ele estiver, vai estar mais próximo do sim. Não é volume. Que é atrelado ao segundo ponto. Volume, frequência, quantidade. Você precisa ser estatístico. Você precisa trabalhar muito o seu volume. Porque quanto mais volume você tiver, mais oportunidades você vai criar. Quanto mais oportunidades você tiver, mais propostas de negócio você vai ter. Quanto mais propostas você tiver, mais negociações. E quanto mais negociações, mais negócios você fecha. Essa é a conta. Quando nós falamos do funil de vendas, é sobre isso. E por fim, de nada adianta você ter a resiliência e ter o volume se você não tem um propósito. Porque o propósito nada mais é dos porquês você está fazendo isso. O porquê que nós estamos vendendo, por que nós vendemos cursos, por que nós vendemos seguros. Porque se não ficar claro dos porquês, o Simon Sinek fala muito sobre isso. Comece pelo porquê. Não vai fazer o menor sentido. As pessoas não compram a ideia. Quando tem o propósito, realmente as pessoas vão de cabeça. Que corte maravilhoso vamos fazer disso, hein, Nath? Que isso! Você tá louco, vai ter corte a rodo. E ó, falando em vendedor de alta performance, tem parceiro novo no canal, Nath? Vamos falar do André, meu queridíssimo amigo André Pinheiro, que participou aqui do nosso podcast, do episódio 33. Quando a gente começou, inclusive, a fazer o episódio aqui na Paulista, o André foi o primeiro. Então, falando de um especialista em leilão e consórcio da Ademicon. Então, você que está na sua casa, que quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de leilões, o QR Code do André está na tela. E você que tem aquele preconceito com consórcio, fala, não, já tenho no banco. Mano, você não tem ideia o que dá para fazer com consórcio, até investimento em consórcio. Então procure um especialista, assim como eu sempre falo. Você quer contratar um seguro de qualidade? Procure um especialista. Você quer ter a sua oratória refinada? Procure um especialista. Você quer fazer um investimento bem feito? Procure o André. Então converse com o André, manda um direct para ele lá que com certeza absoluta ele vai poder ajudar. Um beijo para a família Ademicon da Moca e um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o nosso podcast falando do André. Certo ou não, Nath? Certíssimo. Muito bom, estamos ficando top, ainda parecendo um Milton Neves, um Merchan Neves. Lembra disso? Um Merchan Neves. Muito bom. Cara, vamos lá. Comecei na Vox, minha primeira aula. Como que funcionam as aulas da Vox? Eu sei, né? Eu conheço, a gente tem a nossa apostila. Mas conta para quem nunca teve esse tipo de contato. Como que funciona esse começo das aulas dessas pessoas? Conta para nós. Legal. As aulas acontecem sempre uma vez por semana, com 3 horas de duração. E como funciona
o processo, a metodologia dentro de sala de aula? Você começa primeiramente fazendo um aquecimento vocal. Porque como se trata de oratória, você precisa saber trabalhar o músculo das cordas vocais, da sua língua, da sua boca, de toda a questão do seu lábio. Segundo, fazemos um aquecimento, um alongamento, fazemos o exercício de respiração para ficar mais à vontade e a partir daí já começa toda a dinâmica. E como funciona? 100% na prática. Lá dentro da sala de aula você tem um palco onde você vai subir para praticar, se apresentar, se expor de 3 a 5 vezes. E a todo momento você recebe feedbacks do nosso especialista. Mas feedbacks utilizando, obviamente, a comunicação não violenta. E não só o professor, mas também os alunos, que a sala é em formato em U, onde eles têm muita interação, contato visual, fazem as dinâmicas juntos, eles também são provocados a dar e receber os feedbacks também. Então aí você também já consegue trabalhar formas de se comunicar de uma forma muito mais tranquila, mas também dando feedbacks construtivos. Você consegue imaginar fazer isso online? Tem que ter o contato, cara, não adianta. Tem que estar lá na prática. O negócio do caixote é muito legal, porque a pessoa ela expõe o medo dela lá na frente de todo mundo num intervalo, que é uma situação tranquila para a pessoa poder falar. Então é isso. Quem já fala muito bem em público consegue refinar ainda mais. E quem tem esse medo, essa preocupação de tentar falar melhor, cara, o momento é esse. Porque aquilo, galera, às vezes você faz um investimento aqui que vai te trazer um retorno que às vezes nem você tem ideia. Então você que é médico, você que é diretor, você que é gerente, você que tem cargos de liderança e precisa falar melhor, Vox to You Vila Mariana, né? Vox to You Vila Mariana. Tem algum, pra galera que tá em casa que não sabe, tá? Tem algum curso, sabe aquela coisa de quando você termina o curso, tem o TCC? Tem algum curso final para essa galera que fez o curso da Vox? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, bem interessante. Excelente pergunta. Nós temos dentro dos nossos cursos o que nós chamamos de Speech Vox, que é o famoso dia de jogo, é o dia da apresentação, onde você, dentro de todas as aulas que você passou, que você aprendeu, que são os dias de treino, você tem um dia em que você faz uma apresentação, você escolhe o tema, seja um tema pessoal, profissional, algum hobby, qualquer que seja. Você escolhe o modelo em que você quer apresentar, seja um podcast, seja uma palestra, uma apresentação PowerPoint, e que você faz essas apresentações para colocar em prática tudo que você aprendeu. É um momento onde você também consegue convidar pessoas de fora, de você ter a oportunidade de colocar em prática, para que as pessoas também consigam enxergar a sua evolução e o seu progresso. Temos um curso onde você só tem uma apresentação, mas tem o nosso curso mais completo, de 7 meses de duração, divididos em 3 módulos, em que você faz essas 3 apresentações. E é muito bacana porque todos nossos treinamentos e nossas aulas elas são filmadas e gravadas. Então você consegue ver a sua evolução, o seu progresso, e nós guardamos todos os vídeos, elencamos por aluno, e no final, quem quer ter estes documentos, nós enviamos uma pastinha com o seu dossiê para que ela possa entender toda a evolução do processo.